Boa tarde, turma. Eu sei que vocês me conhecem já da apresentação de inglês, né? Eu sou professor de inglês de vocês também. Mas eu vou fazer a apresentação novamente aqui em português para poder justamente fazer esse link entre as duas linguagens e aí vocês compararem a apresentação de ontem com a de hoje, tá? Dando sequência, eu sou José Manuel e hoje é o nosso, além de ser o nosso primeiro contato, aliás, além de ser o nosso primeiro trabalho com o livro, tá? Ou seja, vai ser a primeira vez que a gente vai estar trabalhando com o livro de vocês, que vocês receberam. Então, é também o nosso primeiro contato na língua portuguesa. Aliás, já disciplina de língua portuguesa, então nada mais justo que eu me apresente a vocês novamente, mesmo já tendo feito eu mesmo, para vocês fazerem essa comparação. E vou contar, do mesmo jeito que contei lá, algumas coisas sobre mim, né? Alguns fatos, esse tipo de coisa. Para que a gente possa começar a criar vínculos e alguns tipos de conexões, né? Aliás, não é porque o ensino é à distância que a gente não pode se conectar e criar vínculos. Enfim, a internet serve justamente para isso, né? Encurtar distâncias. Bom, como já disse, eu sou José Manuel, né? Tenho 21 anos e eu sou vertentense, assim como vocês. Porém, eu moro em Recife já tem quase 6 anos, tá? Por conta da faculdade. E sobre o que eu gosto, desgosto, eu mesmo, particularmente, sou uma pessoa bem eclética e gosto bastante de jogar alguns jogos online, jogos de computador, escutar música, ler livros, esse tipo de coisa, né? Afinal de contas, o professor também é gente, né? A gente nem se apercebe dessas coisas quando a gente é assim, dos anos fundamentais, tá no ensino fundamental, a gente nem se apercebe disso, mas o professor também é gente, viu pessoal? Mas enfim, como todos os livros da série, já vou dar um pequeno spoiler para vocês. O que é que acontece? O livro, ele aborda um pequeno gênero textual, tanto no sétimo, no oitavo, no nono ano, tá? Ele vai abordar um pequeno gênero textual, porque a gente vai trabalhar em cima na primeira aula. Logo em seguida, vai ter uma pequena pesquisa, não hoje, nas próximas aulas, a gente vai dando sequência, vai ter uma pequena pesquisa, mais a apresentação desses gêneros textuais, uma apresentação a uma série de palavras, e aí a gente começa uma aula de gramática um pouco mais pesada, digamos assim, né? Mais concentrada, a palavra correta, na verdade. Então, vamos agora para a primeira transição, e eu volto com vocês. No livro eu vou pedir para vocês abrirem um livro de vocês na página. Cadê? Na página 14, exatamente, na página 14. Eu vou fazer a leitura desse primeiro texto com vocês e a gente vai dar sequência. Tá bem? Voltamos logo. Pronto, pessoal, retornamos. Vocês já podem ver aí a página 14, como havia dito para vocês. Primeiro capítulo, título, baú de palavras. Vou lendo com vocês, né? Tanto o texto e as opções, e aí a gente vai fazendo esses exercícios para a atividade de sala, tá bem? Vamos lá. Você já parou para pensar na importância das palavras em nosso dia a dia? Você já imaginou a força que elas têm? Como elas são usadas para ensinar, construir, destruir, enganar, mascarar, divertir, separar, reunir? As palavras têm dono? São livres? São domáveis? São fáceis ou difíceis? As palavras condenam ou absolvem? Leia o texto a seguir para conhecer o enigma. É bem. Essa história é bem famosa, na verdade. Então não vou me surpreender caso algum de vocês conheça. Mas ela é bem gostosinha de se ler. Sobre Édipo, né? Mas enfim, vamos lá. O enigma da Esfinge e o oráculo de Delfos. A Esfinge era um monstro mitológico, com a cabeça de uma mulher, corpo de leão e asas de águia. Essa tradição mitológica originou-se no Egito e passou para a Grécia. Sua principal estátua ficava no templo de Apolo, no chamado Oráculo de Delfos. Esfinge é a palavra do egípcio arcaico que significa apertar a garganta até sufocar ou mesmo asfixiar. Já oráculo é uma palavra em parte grega e em parte latina, que significa profeta, adivinho. Delfos era um local sagrado onde Apolo, o deus da luz e das profecias, era consultado por meio da sua grande sacerdotisa, chamada de Pítia ou Pitonisa, nome que quer dizer aquela que vence a escuridão. A esfinge era famosa por seus enigmas, mas todos tinham a mesma finalidade: decifra-me ou te devoro. Isso aí, inclusive, fazendo uma pequena pausa aqui para vocês, esse é um ditado bem
Vocês vão ver bem comumente na vida de vocês. Muita gente coloca aí, gosta de colocar em status, frase de Instagram, né? Mas é uma frase um pouco mais profunda do que realmente do que o significado superficial que a pessoa usa em bio de WhatsApp, esse tipo de coisa, tá, gente? Decifra-me, eu te devoro. É daí que vem, daí a origem do ditado. Ou seja, aquele que não decifrasse, na verdade, era por ela devorado. Um desses enigmas muito conhecido era mais ou menos assim. O que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas, e pela tarde com 3 pernas. E aí fica aí Foi respondido por um rei, tá? A história não acaba aí. Por curiosidade, eu vou deixar vocês procurarem o resto da história, é bem interessante. Fica aí como tarefinha não oficial, pra vocês procurarem o resto dessa história. Já adianto que o enigma, na verdade, eu vou perguntar a vocês o que é que vocês acham. Vou pedir para pausar o vídeo por uns 5 segundinhos e depois vocês continuam o vídeo. Mas pronto. Vou julgar que vocês já esperaram, né? O que é o que é? De manhã anda de 4, ao meio-dia sobre 2 pernas e pela tarde com 3 pernas. A esfinge queria falar sobre o homem, ou seja, o ser humano. De manhã significa a juventude. Na plena juventude, nós somos bebês, nós engatinhamos, por isso andamos de 4. Ao meio-dia significa a gente é adulto, adolescente, até antes da velhice, a gente anda em 2 pernas. Na tarde, já significa a plena velhice da pessoa. Geralmente a gente está andando de muletas. Então, 3 pernas. Então, esse enigma aí significa, é sobre a vida do homem, né? A longevidade da vida do homem. Mas enfim, vamos dar sequência, né? Agora vamos para a segunda transição e vamos dar sequência aos exercícios sobre esse texto, belezinha, galera? Vamos lá. Pronto. Voltando, né? E aí, ó, já no primeiro quesito, né? Você consegue decifrar o enigma apresentado no parágrafo do texto? Resposta pessoal. E aí, vocês seriam devorados ou não? Sejam sinceros, tá? Nas respostas de vocês. Vocês seriam devorados pela esfinge? Ou vocês pensaram em alguma outra coisa? Deixem aí na resposta do caderno e eu vou estar conferindo com vocês depois, tá bem? O segundo, nesse contexto, qual era a importância das palavras que solucionavam os enigmas? Né? Vamos fazer isso aí também. Terceiro, ao conjunto de sentidos, exemplos e informações relativos a uma palavra, contidos numa entrada de dicionário, enciclopédia, glossário, etc., damos o nome de verbete. Que característica de verbete o texto lido apresenta? Mais para frente, nesse vídeo, eu vou estar apresentando a vocês verdadeiramente o que significa, as características de um verbete, tá? Mas baseado nessa pequena descrição que ele deu nesse terceiro, né? Ao conjunto de sentidos, exemplos e informações, damos o nome de verbete. Baseado só nisso, quais características, quais trechos do texto você consegue identificar nessas características, tá bem? Vocês deixam aí na resposta. Pronto, pessoal, dando sequência. Pronto, vamos lá. Agora no quarto, a gente tem esse conjunto de palavras, certo? Esse conjunto de palavras aqui. E o texto pede para a gente observar como os poetas José Paulo Paes e o humorista Milo Fernandes brincaram com algumas palavras. No texto 1, letra L. O L é uma letra louca e faz a uva andar de luva. Transforma a nota Mi em mil. Nota Mi, tá? Esse Mi é o Dó, Ré, Mi, Fá, nota musical. Mi em mil, uma nota de mil. Cabra, descobrir o Brasil. Cabra, com L, Cabral. Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil. Certo? José Paulo Paes. Aliás, Paes José Paulo, uma letra puxa a outra. Se vocês já tiveram essa dúvida aqui, eu não sei se já explicaram para vocês, mas geralmente em autores a gente... Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas fica aí, se vocês já souberem também. Que quando a gente tem, não sei se vocês notaram, descrições sobre textos, o nome do autor, ele inverte o último nome. O último nome vem na frente, o restante vem depois. Veja, Paes, José Paulo. Mas o nome da pessoa é José Paulo Paes, do autor, né? Ali no da Esfinge, por exemplo, era Salles Victor.
Ou seja, o nome dele não é Salles Victor, realmente é Victor Salles. Você dá essa inversão, por isso que tem a vírgula, tá? Enfim, dando sequência. Segundo texto, novo vocabulário. Vocês vejam aí, eu vou ler alguns para vocês. E aí eu espero que vocês encontrem todas. E perguntando aí a sequência que você achou desses arranjos que o poeta fez, se gostou, achou interessante, se achou mais, teve alguma dúvida, tinha palavras aí que você não conhecia. São bem interessantes. Eu espero que vocês procurem o significado de todas, né? E anotem no caderninho de vocês. Eu vou ler algumas, porque eu acho interessante, para dar conta. E aí vocês usam como exemplo. O mesmo raciocínio. Espelho, ele pegou e espelhou a palavra, como se ele tivesse colocado a palavra de frente para um espelho. Embaraçada, essa palavra que está toda embaraçada aí, na verdade é embaraçado. Metade, ela está ali meio cortadinha. Caído, o I caiu. Ponte, o T está ligando o N ao E, ou seja, ele está servindo como ponte. E flama, vai ser a última, que tem até um exemplo bem interessante. No nosso hino nacional, uma obra-prima escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. A música, na verdade, né, foi criada por Francisco Manuel da Silva, mas a letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. Tem uma na segunda parte que diz assim: e diga ao verde louro desta flâmula. Aí tá flama, de flamular, bandeira. Diga ao verde loiro, ou seja, o verde e amarelo, desta flâmula, diga ao verde e amarelo desta bandeira, diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. É isso mesmo. Paz no futuro e glória no passado. Flama, nesse caso, vocês podem ver que o F está parecendo com a bandeira, flamulando. Tá? O resto eu deixo para vocês darem uma pesquisada, olhada e identificarem tudo o restante. Tá bem? Vamos adiante. Bom, em sequência, temos o quinto, certo? O quinto vai ser o último que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Essa prática de leitura, todo o restante. Na verdade, a gente vai dar sequência na próxima aula, tá? A gente começa realmente o texto 1. Então, o quinto vai ser a nossa última atividade de hoje em sala desse primeiro texto, ok? As palavras têm o poder de nos remeter a lugares, pessoas e situações que, talvez, nem imaginássemos existir. Leia em voz alta com os colegas o poema a seguir, escrito por Vinícius de Moraes, dê a entonação e a expressividade adequadas a cada verso. Tá, vocês não podem fazer isso com os colegas, quer dizer, até podem, mas seria no mínimo incomum. É difícil a gente estar com 2 colegas online para fazer essa tarefinha, mas vocês que puderem fazer com os pais de vocês também vai ser engraçado, tá bem? Mas enfim, vamos lá. Há um passarinho. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi para um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. Se é para uma prosa, não sou Anchieta, nem venho de Assis. Deixa-te de histórias, some-te daqui. Em sua opinião, letra A, em sua opinião, que pensamento o autor quis expressar quando o diálogo com o passarinho afirma: se foi por um verso, não sou mais poeta, ando tão feliz. Que pensamento, eu não sei vocês, mas conforme a gente vai adquirindo certas responsabilidades, a gente vai. Esse sentimento é bem natural, bem comum na vida da gente. Mas eu vou deixar vocês fazerem com os pais de vocês, que vai ser no mínimo engraçado. Mas aí, dando sequência, a letra B, vocês podem ver que ele pergunta que inferências é você, quando você está inferindo a alguém, você está fazendo como eu posso dizer, uma menção nas entrelinhas, né? Você está inferindo que é alguém, você está sugerindo que é alguém. É possível fazer uma relação ao uso dos nomes Anchieta e Assis nos 2 versos finais da primeira estrofe. Tá? Os 2 versos. Não sou Anchieta nem venho de Assis. Certo? Se é para uma prosa, não sou Anchieta. Importante. Quando você faz essa ligação, esse Anchieta vem de um poeta que trabalhava muito os seus textos em prosa. Tá? Então fica aí a critério de vocês descobrir quem é.
uma pesquisada no Googlezinha básica, vocês vão achar. Já o Assis pode ser que confunda. Esse Assis não vem de Machado de Assis, tá? Mas vem de Assis, a cidade italiana, da qual nasceu um santo bem famoso aqui também. Então fica a critério de vocês descobrir quem é. Qual foi o santo que nasceu na cidade de Assis, na Itália. E aí, quando vocês descobrirem o porquê, eu vou querer entender de vocês também, na resposta, por que que o autor fez essa referência. Inferência, referência nesse caso. Por que que ele fez essa referência com esse santo? Tá? Vai ser bem interessante. Né? Esse Vinícius de Moraes é um gênio, na verdade. Mas enfim, dando sequência, temos aí o texto 1, o verbete, e aí eu começo com vocês, que é um verbete, a gente vai para a última transição desse vídeo. Não vai ser um vídeo muito longo esse, tá? Além de ser o nosso primeiro vídeo, não vai ser muito longo, porque a próxima aula promete que a gente ande bastante, faça bastante exercícios do livro. Então, e inclusive a gente vai iniciar algumas, já inicia uma gramáticazinha. Em sequência, na terceira aula, a gente vai trabalhar pesadamente sobre... A gente vai ter aulas bem pesadas de gramática. Correto? Vamos lá. O que é um verbete? Veja. Verbete é um texto escrito de caráter informativo. Tá? Geralmente, não é sempre, geralmente ele é curto. É um textinho curto, no rodapé. Por isso que o dicionário ele é formado de verbetes, porque são pequenos textos descritivos e informativos. E quando você faz o verbete, você está destinando a explicar um conceito segundo padrões, certo? Descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência. Professor, não entendi. Um exemplo. Nesse caso, o descritivo sistemático é o sistema que a gente usa pela obra de referência, no caso. Digamos que fosse um dicionário, um verbete de dicionário pela obra de referência, um Aurélio da Vida, certo? E o padrão descritivo sistemático seria o que ele usa, ou seja, o acordo de língua portuguesa, o acordo de língua portuguesa, né? Então, geralmente é isso, é um texto descritivo de caráter informativo em cima de um sistema pré-determinado. Nesse caso, utiliza acho que o mais famoso realmente vai ser o caso do dicionário, mas e o sistema, no caso, da língua portuguesa. Vão ser os exemplos mais famosos de verbete. Mas nem sempre é o que acontece. Vocês viram, por exemplo, no texto da Esfinge, que verbete, ali trabalhando, ele tem caráter, aquele texto, lembre que verbete ele não precisa ser um texto todo, mas partes do texto fazerem a função de um texto, de um verbete. O que é que eu quero dizer? Que nem sempre um texto, tá? E aí digamos que você faz uma casa. É o mesmo, vou fazer uma analogia para vocês. Você está fazendo uma casa. A casa é de tijolos. Mas na casa só tem tijolo? Não. A casa tem porta, a casa tem telha, a casa tem madeira, a casa tem fio, a casa tem cano. Ou seja, a casa é de tijolos, mas a casa tem outras coisas. Mesma coisa geralmente em textos. Texto você pode ter um poema, você pode ter uma crônica, um conto, mas dentro dessas histórias, dentro do maior, que é um poema, um conto, uma crônica, você pode ter características de outros textos, de gêneros textuais. Por exemplo, verbete. Tá? É bem interessante vocês manterem isso na cabecinha de vocês. Mas vamos lá. Dando sequência. O verbete é essencialmente destinado a uma consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato. Professor, não entendi mais uma vez. Traduzindo. Ele geralmente, um rodapézinho que você pode dar uma olhada rapidamente. É um texto que explica o que é uma coisa, sem ser um textinho que explica o que é uma coisa, uma descrição curta, sem ser muito bem curtinha, para você olhar quando quiser, assim, de acesso imediato, fácil. Embora isso não incorra necessariamente em curta extensão. O verbete não precisa ser curto, mas geralmente é curto, porque é uma coisa de informação curtinha. Mais uma vez, geralmente os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico científico. O que é isto? Como eu já disse, no caso do Aurélio, o dicionário Aurélio ou Roales, enfim, qualquer um desses dois, o padrão é a língua portuguesa. Correto?
Se vocês forem para outros sistemas acadêmicos científicos, por exemplo, cunhos de medicina, de engenharia elétrica, aí os verbetes vão tomar outro sentido. Não outro sentido, mas vão tomar outro rumo. Não vai ser só uma explicação sobre de onde veio a palavra, porque o Aurélio vai separar. Por exemplo, se você pega o Aurélio e procura, por exemplo, a palavra verbete, vai estar lá, verbete. Aí vai dizer, um pequeno texto que descreve algo ou traz informações sobre determinado sistema. Pronto. Isso é o curto, assim. Se você quiser um verbete em outras áreas, geralmente vai ter um outro cunho, vai explicar de uma forma diferente. A forma como você explica é diferente, porque o sistema que você está trabalhando é diferente, mesmo sendo a mesma língua, tá? Porque em outros sistemas, no caso do Aurélio, o interessante é que você entenda a língua portuguesa. O sistema é a língua portuguesa. Em outros sistemas acadêmicos e científicos, não necessariamente vai ser você entender a língua, mas sim para que serve e em contato com em contexto com outras áreas. Certo? Mas enfim, vamos agora para a nossa última transição. Pronto, retornei. E agora fica fácil, né? Vocês identificarem alguns verbetes em texto. Eu vou pedir para vocês, vocês vão ver, na verdade, que hoje a atividade foi bem curtinha. É mais questão de trabalhar com vocês essa mentalidade sobre gêneros textuais, realmente, né? Já adianto que a próxima aula vai ser um pouco mais extensa, né? A gente vai ter mais vídeos para trabalhar, o vídeo vai ser mais longo, a gente vai ter mais exercícios e também a gente vai começar um pouquinho da gramática, vai dar iniciação à gramática. E a terceira aula vai ser uma gramática bem pesadinha. Professor, pesada quer dizer, nesse sentido, é difícil? Não. A gramática não é difícil. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês, tá? Quando eu falo pesada, eu quero me referir a concentrada. Vai ser uma concentração pesada de gramática. Hoje, a gente está trabalhando gêneros textuais, de algo mais de literatura em si, tá? Agora a gente vai sair um pouco da literatura e vai para gramática, a língua, digamos assim, a grafia da língua portuguesa, exatamente. Certo? Bom, dito isso, eu vou estar disponível para vocês em horário de aula para tirar as dúvidas, as eventuais dúvidas que vocês vierem a ter. E aí, caso vocês tenham dúvidas fora do horário de aula, vocês podem mandar para mim também. Tá? Fica interessante também vocês mandarem, acompanhar essas aulas com os pais de vocês, tá? Ou se atentarem aos horários das aulas, para que a gente tenha essa comunicação melhor, essa fluência melhor durante as aulas. Tá bem? Fora dos horários de aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no meu privado. Eventualmente, eu vou fazer um grupo que envolva todos os alunos. Não ainda o fiz, porque eu estou esperando uma pequena reunião que eu vou ter com o restante da equipe, né? Mas depois disso eu vou criar o grupinho para a gente poder tirar dúvidas e ver como vai ser essa comunicação com os alunos em si. Em vez de ter um grupinho só da sala, aliás, um grupinho da sala inteira, vai ter um grupinho da aula de português, ou um grupinho da aula de inglês, quiçá dos dois. Quiçá significa talvez. Talvez dos dois. Tanto de inglês como de português, de um grupo só. Para a gente tirar essas dúvidas. E ficar organizado as informações lá, vocês tirarem dúvidas por lá. Fica mais fácil de vocês, numa eventual prova, vocês discutirem. Enfim, vou fazer esse grupinho por lá. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim no meu privado por enquanto, qualquer horário do dia. Não garanto responder tão rapidamente, tá? Porque nos demais horários eu estou ocupado com outras coisas. Mas assim que eu puder, assim que eu tiver um tempinho livre, eu vou lá e vou responder vocês com toda a atenção do mundo. Isso eu prometo, tá bem? Então ficamos por aqui. Né? É um prazer estar lecionando a disciplina de língua portuguesa para vocês, assim também como a de língua inglesa. E eu espero que esse começo de jornada na língua inglesa, tivemos o nosso primeiro contato ontem na língua inglesa, mas eu espero que essa jornada que a gente tem hoje, finalizando as apresentações, seja bem proveitosa e enriquecedora para ambos os lados. Então, com isso, eu me despeço de vocês, desejo uma boa tarde e ótimos estudos.